Tico. Graças a Deus, esses hinos que a gente repete, às vezes a gente apresenta mais vezes nos trabalhos, aí quando mexe com a gente, né? Eu sei que coisa boa é seguir, ser fiel e continuar servindo a Deus com alegria. Porque esses hinos que a gente canta na igreja, em torno de 30, um acervo de 30 a 40 hinos. Camarada, a pessoa se desviar, tá lá fora, tá numa dificuldade, e de repente foi na cruz, onde um dia eu vi. Eita, que o coração vai longe, dói, as emoções afloram, não fica muito fácil. Na cruz morrendo, meu Redentor, como esse nós ouvimos. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E por aí vai, não é, irmão Avelino? O 247, irmão Avelino, aquele do culto doméstico, quero ir servir-te, ó meu Rei Jesus. São hinos maravilhosos. Molivelto, vamos para o culto doméstico, já jantou, vamos agora para o culto doméstico. Meus amados irmãos, no próximo domingo nós iremos estudar a lição de número 3. Domingo 19 de janeiro de 2025. E o tema será a encarnação do Verbo. Diz assim, João 1:14: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João 1:14 nos traz essa palavra tão maravilhosa. A verdade prática diz o seguinte: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. Não se pode negar os fatos, a realidade da pessoa e de todas as ações do Senhor Jesus Cristo como homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Habitar é residir, é você ter a companhia da pessoa, a presença da pessoa em sociedade, em família, no meio de uma comunidade, no meio de uma coletividade. Para hoje nós temos Lucas 2, os versos 40 e o 52. O 40 diz o seguinte: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É tão bom quando a graça de Deus está sobre nós, está acima de nós. 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus
e os homens. O tema sugerido por nossa CPAD é o desenvolvimento físico, intelectual e espiritual de Jesus. Baseado no versículo 52, eu até colocaria a última parte do versículo também no contexto, que houve um desenvolvimento, houve um crescimento social entre Deus e os homens. Uma boa relação em sociedade ou com a sociedade. Meus amados irmãos, caros amigos, pastor Cristiano, pastor Jerônimo Júnior, pastor João da Cruz, que Deus vos abençoe grandemente. Nós temos aqui, não é, meus amados irmãos, a todos que estão a ouvir a Vida FM, 2 versículos que nos mostram o perfeito conhecimento, ou seja, o perfeito crescimento. Um crescimento integral. Não foi desproporcional. Foi completo do menino Jesus. Houve um crescimento, houve um desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, baseado no que mostrou a nossa CPAD como sugestão para essa manhã, para o nosso culto doméstico. Quando nós olhamos para a Bíblia e quando a igreja trabalha os seus departamentos, trabalha com a palavra de Deus, ela tem objetivo salutar e importante, que se torna como que modelo, um modelo para a sociedade. A igreja é feita de entes sociais. Nós não estamos à margem da sociedade. Então, quando nós olhamos para o desenvolvimento completo, integral da pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós devemos pegar esse modelo para ser aplicado, para ser apresentado na igreja, que se torne um molde para o desenvolvimento das novas gerações em nossa igreja. O que nós temos apresentado para o desenvolvimento das nossas crianças, das novas gerações? Então aqui tem tudo. Eu não tenho tempo para discorrer o que tem aqui. Nós vamos ver a normalidade no crescimento físico, no crescimento intelectual e espiritual. Como também falei, podemos até fazer a colocação do crescimento, desenvolvimento social. Amém? E crescia Jesus em estatura. O que quer dizer esta parte aqui do versículo? Por que a CPAD colocou esta parte na lição para hoje? Isso mostra que havia um crescimento normal. Não era descomunal. Não era uma criança que crescia fisicamente demais. Também não era raquítica. Era um crescimento físico normal. O nosso crescimento físico, ele deve ser perfeito. Quando nós assumimos, como eu falei agora há pouco, vendo o irmão Josué, já viu outro dia, ele com a criança nos braços, o pai querendo o melhor para o filho. Então, o crescimento de uma criança deve ser um crescimento perfeito. Se o pai observa
que está havendo alguma anomalia, algo anormal, deve logo procurar fazer a correção. E está na Bíblia. O crescimento físico, ele deve ser normal. Primeira carta de Paulo aos Efésios 4:13. Paulo diz que todos nós devemos atingir, lado espiritual, a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Como nós estamos nos dedicando no conhecimento do Filho de Deus? Não é o assunto da lição, mas essas palavras sempre vêm na boca de um pastor, daqueles que pregam a palavra de Deus. Há varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Cristo alcançou um desenvolvimento em sua estatura e é um modelo para nós. O apóstolo Pedro também teve o cuidado. Na sua primeira carta 2:2, ele diz que devemos desejar ardentemente, ou seja, deve estar dentro do nosso íntimo, dentro das nossas expectativas, das nossas buscas constantes. Ele diz que devemos desejar ardentemente como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. É o lado espiritual, é o novo nascimento espiritual. Mas aí ele faz uma comparação. Ele traz essa simbologia, que o leite não falsificado, que se dá para uma criança, ela cresce, ela vai crescendo e é um crescimento normal. Jesus, como homem, ele teve um crescimento normal. Voltamos para Efésios, pensando no que diz a palavra de Deus. Efésios 4:15 e 16, Paulo afirma que o nosso crescimento deve ser bem ajustado e consolidado. Então, não podemos mais falar por causa do tempo. Nós vemos que a palavra de Deus tem preocupação, razão pela qual Paulo colocou que deve ser feito com decência e ordem. O desenvolvimento intelectual. E crescia Jesus em sabedoria. Crescia. Era algo continuado, paulatino. Só que não havia estagnação. Não era crescer e parava, e crescia, acompanhando o desenvolvimento físico. Nós sabemos que o desenvolvimento intelectual de uma criança de 4 anos já é diferente de uma criança de 8. Já é diferente do adolescente, 10, 11, 12 anos. Já vai tomando uma diferença, uma proporção maior, quando já se entra na maturidade, 18 anos, que se sai completamente da adolescência, a pessoa atinge a maioridade. Então, é preciso crescer em sabedoria. O desenvolvimento intelectual. Por que que há os testes? Existe aí o Enem, substituir o vestibular, que é alguém que está com 17 anos, 16, 17, 18, 20, na maioria dos casos, essa pessoa cresceu intelectualmente. Ela foi desenvolvendo, desde a infância até aos 16, 17, 18. E ali é feito um teste. O que você já aprendeu até hoje? Como está a sua intelectualidade até hoje? A sabedoria é a fonte da inteligência, que por sua vez é a fonte da intelectualidade do homem.
Então, o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. É o versículo 40. Dos dois versículos que nós lemos, é o primeiro. Em Lucas 2, 46, 47, nesse capítulo que estamos fazendo essa rápida análise, nesta manhã, nós lemos que Jesus, aos 12 anos de idade, ele já se encontrava assentado no meio dos doutores. É tão bonito uma criança ser formada pelos pais, orientada pelos pais, pela igreja, ter uma boa educação, estar num bom colégio, saber que os proprietários daquele colégio são responsáveis, são pessoas maravilhosas que se preocupam com o futuro da criança. Isso é muito importante. E quando ela chegar a 12 anos, ela já mostra um princípio de maturidade. Diz a palavra de Deus: e todos os que o ouviam ficaram ali admirados. Eles admiravam a sua inteligência e resposta. É isso que devemos implantar na família, na igreja. Esse trabalho de desenvolvimento das novas gerações. Porque a coisa está difícil aí fora, meus irmãos. Desenvolvimento espiritual. E crescia Jesus em graça diante de Deus. O que a Bíblia está falando? Crescimento espiritual. Paulo, na primeira carta aos Coríntios 3:7, ele afirma que Deus é quem dá. É Deus quem dá. O crescimento. É muito claro o que Paulo diz. 1 Samuel, devemos olhar com carinho também esta passagem, 3:19, que crescia Samuel e o Senhor era com ele. Havia o crescimento de Samuel, crescimento corporal, físico, e Deus era com ele. E nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Crescendo, vai crescendo. Hoje está com 70 centímetros, amanhã está com 80, 90. Isso, quando fala amanhã, é a sequência da vida. Chega a 1 metro, 1,50 m, e as palavras que Deus falou, que Deus prometeu, se cumpre cabalmente na vida daquele que cresce espiritualmente. Pedro também fala, segunda carta de Pedro 3:18, nos diz, como forma de conselho. Pedro tinha também preocupação com o crescimento espiritual. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória tanto agora como no dia eterno. Vemos nesse exemplo de Jesus algo maravilhoso, um modelo para que nossas crianças cresçam em sabedoria, para tomar decisões no tempo certo, segundo a vontade de Deus. Lamentamos, muitos não têm a devida orientação, não têm o devido acompanhamento, e de repente, quando chega a uma certa idade, toma decisões precipitadas. E no estalar de dedos, pegam o caminho
do qual falamos segunda-feira para a mocidade. Não é esse o caminho traçado por Deus. Toma a decisão de entrar num caminho tortuoso, largo, em que tem muitas promessas, muitas coisas como que vantajosas, e a pessoa se acaba. Vamos crescer, ter o crescimento físico, intelectual e espiritual, acompanhando o modelo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que isso termina como a igreja primitiva, caindo na graça do povo. Há um desenvolvimento, um crescimento social. E Jesus era admirado pelos homens. Ele atingia a sociedade, ele alcançava a sociedade. Então, a vontade de Deus é que nós tenhamos saúde física, emocional e espiritual, e que a sua graça possa sempre estar sobre nós, para que possamos ter um bom relacionamento com o Pai Celestial. Se tivermos um bom relacionamento com o Pai, pode ter certeza, o efeito aqui na Terra é exatamente o desenvolvimento social. Nós vamos ter testemunho dos homens. As nossas ações, elas são vistas pelas pessoas. Que Deus, na sua graça, nos ajude e nos abençoe poderosamente. Eu não estou podendo agora me ser guiado por meus relógios. Outro dia eu saí com um relógio e eu dizendo para mim mesmo, eu digo, meu relógio, eu digo, as horas não passam, e eu acho que eu já estou com fome, a Rita está me esperando, e o relógio todo o tempo 10h30. Aí tinha um outro lá que eu pego para trabalhar, quando eu vou olhar aqui para o relógio, eu comecei a olhar, digo, está muito, já é, o irmão Josué se esqueceu do tempo, é 10h30, mas continua 10h30, parou também, parou foi ontem à noite esse camarada. Mas Deus está conosco nessa jornada. O relógio para, mas a vida não para, a obra não para. O nosso louvor, a nossa adoração não deve parar. A nossa fé, a nossa esperança no Senhor deve ser continuada. Vamos servir a Deus com alegria. Amém? Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, estamos em Tua presença. Meu eterno Senhor, somos Teus filhos. Aprendemos, meu Senhor, de Tua palavra. Onde a Tua palavra nesta manhã nos mostrou o desenvolvimento do Teu Filho, quando esteve aqui como homem, que teve o desenvolvimento físico, intelectual, como também espiritual, e como resultado, Senhor, houve, Senhor, um desenvolvimento social. A sociedade o via, o procurava. Por quê? Porque ele cresceu, se apresentou como homem. Um homem diferente. Um homem que trazia as revelações do céu para a humanidade. Os projetos eternos para a mocidade, ou para a sociedade. E assim, meu Senhor, que a Tua mão bendita continue sobre nós. Que este ano seja de bênção, que os pais possam nos ajudar. Ó Deus, na formação de novas gerações. Que as crianças possam, ó Deus, chegar no tempo certo, formadas fisicamente, que tenha tido um desenvolvimento físico, que ninguém se preocupe, ó Deus, tenha frustração, porque não alcançou o bom desenvolvimento físico, como também intelectual. Que todos possam ter o bom desenvolvimento intelectual, como também espiritual. Crescer cada vez mais no conhecimento da palavra, no relacionamento contigo. Como disse Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir te conhecendo. Há uma necessidade desse conhecimento continuado. Sempre o Senhor será novo para nós. Sempre o Senhor terá algo novo para nós. Que a Tua bênção continue sobre a Vida FM, sobre todos os radiovintes,
e aqueles que a fazem, como o nosso irmão Josué Albino. Que a tua mão bendita esteja sobre ele e toda a sua casa. Abençoa o trabalho da noite, faz-te presente, meu Senhor. Usa poderosamente o pregador, a todos que irão louvar o teu nome, a área 2 que irá apresentar o devocional. Que o Senhor esteja conosco por todo dia, livrando-nos de todo mal. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém.